Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Erika Etienne. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa a notificação que sempre tem vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje eu convido vocês para a gente ter uma conversa, para a gente bater um papo. O tema é o que mais se tem falado nos últimos dias na vida do professor. Isso mesmo, EAD, Educação Remota. Data comemorativa, alfabetização, educação infantil. Como é que a gente está lidando com esses temas que pouco se ouvia falar até bem poucos dias atrás? Vamos bater esse papo comigo? Vem comigo! A gente sabe que falar em educação infantil, sem o contato, sem a troca, sem o brincar, fica meio difícil, fica bem complicado. E como é que eu vou alfabetizar também a criança? Como é que a gente vai facilitar, ser o facilitador desse processo que a gente sabe que partiu-se agora em meio à construção? Mas, primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar o nosso coração. Eu tô vendo muita gente aflita, eu tô vendo muita instituição arrancando os cabelos, mas a gente compreende que o tempo da alfabetização, o tempo escolar, o tempo ano letivo, ele é algo inventado, né? As crianças não têm data de começar a se alfabetizar e data para terminar de se alfabetizar. Isso é um processo. A gente sabe que tudo que acontece na escola foi paralisado no momento. E trabalhar agora à distância, trabalhar agora remotamente não vai substituir a escola de jeito nenhum. A escola que eu digo, a aula presencial. Nada vai substituir isso, minha gente. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça da gente é que isso é uma fase que vai passar, que ninguém vai ficar trabalhando remotamente pro resto da vida. Mas a gente precisa se adaptar. Uma coisa que eu tenho tomado cuidado é de como essas aulas estão chegando nos alunos. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o cuidado que a gente tem que ter com o espectador da nossa aula, nosso aluno. Então, não é porque o professor A consegue fazer aulas online, ele prepara material e ele envia para casa e aquela atividade está sendo realizada, que eu vou fazer também. Porque eu preciso primeiramente verificar a realidade do meu aluno. Como é que o meu aluno vai receber aquilo dali? Eu trabalho em rede pública, trabalho com educação infantil, meus alunos são de periferia. Então, eu preciso, quando pensar numa atividade para os meus alunos, eu preciso pensar que é esse o meu público. Eu preciso pensar na realidade do meu aluno. Então, como é que eu vou alfabetizar? Como é que eu posso auxiliar aquele meu aluno que está em processo para que ele não fique fora? Mas que eu não consigo também fazer uma atividade da qual ele vai ter condição de imprimir em casa, por exemplo. Existem outras maneiras? Existem sim. Eu tenho tomado esse cuidado para propor atividades que eles consigam fazer sem necessitar da impressão, do uso do papel. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar para vocês um pedacinho de 2 aulas que eu acho que ficaram legais de mostrar para vocês, que eu compartilhei aqui na cidade onde eu moro. Então, seguindo esse mesmo pensamento de alfabetização, de sentido, de letramento, ou da educação infantil, onde eu vou trabalhar corpo, gesto, movimento, a fala, eu preciso colocar sempre a condição do aluno e qual é o espectador que eu estou tendo para aquilo. E muito me incomodou eu estar vendo inúmeras propostas de lembrancinhas para o Dia das Mães. Mais uma vez eu bato na tecla de eu tenho que propor algo que meu aluno tenha condição de fazer. Eu não é porque a professora A está fazendo uma lembrancinha linda, porque ela tem condições até de ir na casa dos alunos entregar. Isso vai muito da condição que a pessoa tem. Às vezes mora no mesmo bairro, então a professora tem essa disponibilidade. Às vezes a direção da escola pede que o professor prepare e leve lá para a escola, porque a escola vai dar encaminhamento ou o pai vai buscar. Então existem inúmeros casos. Então eu pensei numa proposta de entregar para vocês de algo que faria sentido para mim,
para minha realidade, professora de rede pública de aluno de periferia. Então, é basicamente isso que eu pensei. Que tal a gente nesse momento, né, de trabalhar com as crianças, o envolvimento mais ainda com a família, porque agora mais do que nunca a família está entrelaçada com a educação dos filhos. A gente sempre fala que família e escola têm que caminhar juntas. E agora mais do que nunca, porque os pais em casa, eles não são professores, mas eles que estão cuidando da educação dos filhos na questão educação escolar. E a gente precisa muito se ajudar nesse momento, porque é algo novo para a gente e é algo novo para os pais que estão ali dando conta de toda essa demanda. Então, como trabalhar? Eu fiquei pensando, digo, como é que eu vou fazer uma proposta de lembrancinha se nesse momento meu aluno não pode sair para comprar, ele não tem material em casa, então eu preciso utilizar coisas, materiais que eles tenham em casa. Mas o que é que eles têm em casa? Primeiramente, que eles têm em casa o sentimento pela mãe, o sentimento pela família, que é verdadeiro, que é real e que é o que alimenta ali aquele elo daquela casa. Assim é o que a gente espera de convivência familiar. Então, a primeira atividade que eu pensei com os maiores, que já escrevem, deles produzirem seus próprios cartões, e muito cuidado quando se for propor esse cartão. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu digo que eu quero fazer num papel lá todo bonito, estampado, EVA, mas o aluno não tem EVA em casa, o aluno não tem aplique em casa, o aluno não tem cola com glitter em casa. Então vamos fazer com coisas que ele tenha. Então, fazer um desenho, entregar à mãe é legal, eles conseguem fazer. Fazer um acróstico, tanto com o nome da mãe, como com a profissão da mãe. A minha mãe é cabeleireira. Então, eu vou colocar o nome cabeleireira e eu vou pedir para que a criança produza um acróstico com cada letra da profissão dela, porque ela trabalha bem, eu admiro a profissão. Então, essa é a primeira proposta que eu indico para os maiores fazerem, aqueles que têm autonomia de escrita e leitura, já conseguem produzir. Já para os menores, eu pensei da gente trabalhar mesmo a questão do elo, mãe e filho, família e filho. No que eu estou me referindo? Quando a gente faz uma festa pro Dia das Mães, a gente quer tocar o coração da mãe, não é esse o objetivo? Quando a gente coloca lá a música, tá lá as mães se debulhando em lágrimas, porque se emocionam, porque elas revivem toda aquela história. Então é exatamente aí o fio da meada que eu quero puxar para vocês. Peçam para os filhos para os alunos de vocês e para as mães que nesse momento não vai ter como ficar escondida. A gente esconde, né? A lembrancinha, a festinha, a gente faz tudo aquele mistério, mas dessa vez a gente vai precisar da ajuda da própria mãe, muitas vezes, que é ela quem tá com esse elo. Então a gente pede para a criança e a mãe ou o adulto que cria ele. Então pedir para a criança, junto com aquele adulto que a cria, que tem aquela figura ali de materna no momento, já que o tema agora que eu tô falando é Dia das Mães. Então vamos fazer um resgate. Então que tal a gente propor que a mãe conte a história de vida dela, de como aquela criança chegou ao mundo, quem a recebeu, se tiver fotos e mostrando a foto e contando a história, olha como você nasceu. A mãe vai contar a história da vida dela, vai trazer a memória do filho, né? Então assim, a gente vai criar todo aquele clima para a família ali reviver aquele momento, para valorizar o filho, valorizar a mãe, valorizar a história, que a gente passa tão corrido e não para agradecer e valorizar aquele momento, né? O momento da família que se formou, que está crescendo, que está ativa. Então essa é uma das propostas. Eu posso pedir para os menores também fazer um recadinho para a mãe, fazer um desenho. Depois que a mãe contar a história deles, da família deles, fazer um desenho, fazer uma linha do tempo onde cada um desenha um pouquinho e une ali a história da família que se formou e que existe a partir daquele momento. Eu posso propor que a criança tire para fazer com a mãe o dia do salão, o dia da beleza, então vai pentear o cabelo da mãe, vai brincar de maquiagem, vai tirar um dia para eles se divertirem ali. Eu posso propor que ele faça um café da manhã para a mãe, ou que faça um bilhetinho na hora do almoço, que coloque ali escondidinho para a mãe ver que foi lembrada naquele dia.
Então, minha gente, existem várias maneiras da gente trabalhar nesse tempo que a gente tá de distanciamento, a gente trabalhar mais ainda a união. É isso que a gente tá precisando trabalhar nesse momento. É o vínculo da criança com a família, que mais ainda agora estão ali juntos, passando por essa fase, por essa mudança inesperada. O Dia das Mães está chegando, muitas escolas vivenciam como o Dia da Família, então a proposta da história da família que eu fiz serve tanto para a mãe como para a família, porque toda família tem a sua história, tem o início de como ela surgiu, de como ela começou e de como ela precisa estar fortalecida nesse momento. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Então, como eu prometi no finalzinho desse vídeo agora, eu vou deixar 2 pedacinhos da proposta de atividade que eu compartilhei por aqui, que pode servir de inspiração. Não é nada, é inédito, eu inventei. São ideias que eu vi também por aí, que eu adaptei à minha realidade e fiz como proposta para os alunos daqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês a refletir comigo também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Como primeira proposta, eu pedi que os alunos utilizassem objetos que eles tenham em casa para formar o nome deles. A palavra base que eu escolhi como modelo para eles foi formiga, porque nós desenvolvemos uma sequência didática com a história A Cigarra e a Formiga. Então, eu fui pegando letras, mostrando, e fui pegando objetos que eu tenho em casa. Então, eu peguei uma folha para representar a letra F, um ovo para representar a letra O. Então, eu fui dando continuidade para todas as demais letras do nome formiga. Usei um ralo, usei macarrão, usei imã de geladeira, uma garrafa para representar a letra G e um alicate de unha para a letra A. E assim eu montei como exemplo com coisas que eu tenho na minha casa. Essa outra proposta foi a de relação número e quantidade com tampinhas. Aproveitei o uso do prendedor para transportar as tampinhas, explorando o movimento da pinça e coordenação motora fina. Hoje eu venho propor uma atividade para vocês com coisas que a gente pode ter em casa. Eu tenho aqui nesse pote várias tampinhas. E eu explico para eles o material que a gente vai precisar. No caso aí são tampinhas, papel e prendedor. Também oriento que eles escrevam os numerais de 1 a 10 em pedacinhos de papel. E eu demonstro como eles vão fazer, dando um exemplo. Nós vamos contar. Olhem como eu vou fazer o primeiro. Esse aqui é o número 4. Eu vou colocar o número 4 na folha. E estão vendo aqui o prendedor de roupas? E eu vou pegar 4 tampinhas, mas atenção à regra. Eu não posso pegar a tampinha com a mão. Eu tenho que pegar a tampinha com o prendedor, fazendo esse movimento aqui, ó, com os dedinhos, de abre e fecha do prendedor. Então eu sigo demonstrando pausadamente como eles vão fazer, tanto no movimento da pinça, como os numerais que eles escreveram no papel, e como eles vão pegar as tampinhas representando cada quantidade. Então vejam que eu me preocupei de usar materiais que eles tenham, que eles podem ir juntando, que são as tampinhas. Essa atividade eles podem repetir várias vezes e até o ambiente no qual eu resolvi fazer o vídeo também dá aquele ar de estar em casa, é um lugarzinho que cada um pode fazer. Então foi isso, essas são as 2 sugestões de vídeo que eu fiz e que eu espero contribuir um pouquinho para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.